Bom dia, pessoal. Meu nome é Gisele Coutinho Freitas e hoje eu venho conversar com vocês a respeito dos meus casos, das confusões da compra e venda, do que pode ocorrer com tanta frequência na compra e venda de um imóvel, de um terreno, de um lote, enfim. Na realidade, eu venho dizer e contar para vocês na prática como acontece no meu dia a dia. Certo? Eu sou especialista em direito imobiliário e faço regularizações. Eu atuo no Brasil e no mundo inteiro. Eu tenho clientes na Itália, na França, em Portugal, em outros países, na Austrália, o que vocês imaginarem, porque os meus clientes são pessoas que moraram aqui no Brasil ou que querem comprar um imóvel para vir residir aqui no nosso país. Bem, gente, hoje eu vou contar um caso muito interessante. Eu não posso dar os nomes, porque a Ordem dos Advogados do Brasil me protege, a Lei Geral de Proteção de Dados também. Mas eu posso contar esse caso, porque eu não vou nomear. Me ligaram, um estrangeiro me ligou e pediu que eu auxiliasse a compra e venda de um apartamento no Nordeste. Gente, eu sou de São Paulo, né? Eu atuo em São Paulo, capital, e atuo na Baixada Santista, Litoral, enfim. Tudo bem. Como meus atendimentos são todos por vídeo e os documentos eu posso pedir também digitalmente, eu aceitei. Detalhe que a língua que ele falava, né, esse estrangeiro, eu estudei quando eu era adolescente e tive que tirar lá do fundo do baú algumas expressões para tentar me comunicar, já que ele estava aprendendo a falar a nossa língua. Bom, não sei se vocês sabem, o estrangeiro, quando ele quer comprar algum imóvel, ele tem que se cadastrar na Receita Federal e ter e constituir um CPF, tem que ter um visto de autorização para morar aqui no Brasil. Esse daí tinha tudo. Porém, não tinha o principal, que eu vou dizer para vocês mais tarde. Enfim, no caso, ele era arquiteto, paisagista, e eu estava atuando pelo comprador. Aí o estrangeiro, ele tem muito uma cabeça de reforma, de atualizar o que é o antigo, de uma técnica diferente, muito bonita da nossa, né? Aqui nós chamamos de retrofit, que é o aproveitamento desses prédios antigos, que está acontecendo muito no centro de São Paulo, e o estudo aproveitamento de plantas que, por exemplo, ficam espetaculares. Eu tenho visitado cada empreendimento no centro de São Paulo que está sendo revitalizado, que eu estou de boca aberta, porque esses prédios, eles aproveitam, por exemplo, como o da antiga Telesp, prédio dos Correios, e eles aproveitam o espaço e com arquitetos, sabe, renomados, é uma grife, você compra uma grife, fica uma joia. Mas eu não estou fazendo propaganda de retrofit, eu só estou dizendo que o aproveitamento inteligente dos espaços urbanos é uma grande solução para São Paulo, que não tem mais espaço para construção. E aí, esse meu cliente resolveu comprar um apartamento para fazer uma reforma. Pensei, meu Deus, eu tenho que ver várias situações, né? Situação se realmente existe. Quem estava intermediando era um corretor do Nordeste, uma pessoa muito decente, esforçada, mas não falava a língua do meu cliente. E o pior de tudo, que o proprietário desse imóvel, ele também era estrangeiro, né? E residia no Brasil aí uns 6 anos. Mas, ainda assim, os dois tinham dificuldade de se comunicar. E assim, com muito trabalho do corretor, com muito trabalho meu, e depois de muita insistência e paciência,
isso deu certo. Mas aí eu vou chegar lá para explicar para vocês por que deu tanta confusão isso. Bom, quando você contrata um advogado, é para que ele evite alguns problemas até a assinatura da escritura e o registro. Então, um advogado, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai verificar. No caso, né, que eu aceitei trabalhar, eu tive que verificar se o imóvel era tombado, tive que verificar qual que era o zoneamento, se realmente o que o meu cliente comprador poderia estar construindo, verificar questões de condomínio, se o condomínio está em dia, pedir as certidões negativas de IPTU, pedir a descrição do imóvel, solicitar a matrícula atualizada, que no Nordeste não seria matrícula o nome, eles chamam de certidão de ônus, é um pouco diferente. Então, cada região do Brasil tem uma forma de nomear os documentos técnicos que eu tenho percebido diariamente, né? E aí já começou um grande problema, porque o meu cliente era uma pessoa extremamente teimosa e o advogado ele dá conselho, não é? O advogado é sua pessoa de confiança, só que o advogado fala, olha, não vai por esse caminho, vai dar ruim. O cliente insiste, teima e quer fazer do jeito dele. Foi bem difícil essa minha atuação. Chegou a um ponto que eu tive que contratar um tradutor simultâneo, porque eu achei que ele não estava entendendo o que eu dizia, mas ele entendia sim, tá? Entendia muito bem o que eu dizia. Bem, então, como que a compra e venda começa? A compra e venda, ela começa com a visita no imóvel, começa com a assinatura de uma proposta. Essa proposta tem que ser muito bem redigida, porque ali já existiu a intermediação de um corretor. Esse corretor ele tem que estar inscrito lá no CRES, no Conselho Regional, para que essa compra e venda tenha validade. O advogado tem meios de buscar isso. Quando o corretor ele faz a aproximação entre comprador e vendedor, que é o intermediário da venda, ali já cabe o pedido de comissão, porque já houve aproximação. Ainda que a venda não se concretize, o trabalho do corretor já ocorreu. Então, a partir do momento que você assinou uma proposta de interesse, um vendedor já deveria, né, na maioria dos casos, pagar a comissão. Enfim, isso é uma discussão muito longa a respeito da corretagem, ela tem previsão ali no Código Civil Brasileiro. Mas aí, continuando, após a proposta, que tem que ser lida pelo advogado e autorizada, né, no meu caso, eu tive que autorizar o comprador a assinar. Todas as assinaturas são criptografadas, é um pouco diferente, né? Para tudo digital, para não correr risco. É tudo gravado, né? Então eu tomo todos os cuidados aí para estar me cercando das situações, ainda que sejam sigilosas, do que pode vir a acontecer e dos maus entendidos que, gente, ocorre muito. Bom, aí nesse caso foi feita uma minuta. Eu aconselho vocês não fazer escritura direto no cartório de compra e venda. Não faça, porque pode acontecer muita coisa nesse caminho. Para que existe essa minuta anterior à compra e venda, que é uma promessa? Para quê? Para você prever as situações que podem ocorrer até a assinatura da escritura. Por isso, né? Você tem que fazer uma minuta você tem que constar lá a entrega dos documentos, a forma de pagamento, a descrição do imóvel, a matrícula atualizada, o IPTU, né? A multa, caso não seja pago no tempo determinado lá nessa promessa, você pode
prever a forma de pagamento, o parcelamento, pode prever o dia e data da assinatura após a quitação do preço, ainda que o preço seja à vista, os documentos relativos ao imóvel, no mínimo aí são 30 dias, né, para o vendedor estar entregando. Cabe ao comprador contratar um advogado para verificar a validade desses documentos, para ver se esses documentos são verdadeiros. Então, até aí, imagine nesse prazo de 30, que eu digo aleatório, tantas coisas podem acontecer, né? E essas certidões, esses documentos são tirados e revistos pelo advogado do comprador e do vendedor diariamente. Por quê? O advogado ele não espera o vendedor entregar. A partir do momento da contratação, que a consultoria da compra e venda, ele já vai tirando todos os documentos pertinentes ao imóvel, né? Então, é o que eu faço um checklist. Entregou isso? Eu também tenho isso. Eu tenho aquilo? Eu também tenho aquilo. Então, Gisele, é um dinheiro gasto? Não, não é. É a sua segurança que está em jogo. Porque você não está comprando uma coisa de pequeno valor. Você está comprando uma coisa de grande valor. Certo? Então, dê o devida atenção pelo seu imóvel. Estude o documento, acredite no seu advogado, contrate o nosso colega que é especialista em direito imobiliário. Ele vai te dizer, ele vai dar o caminho, ele não vai entrar na negociação comercial, não, mas ele vai te proteger, ele vai te dar a segurança que você necessita. Você não vai correr o risco de estar comprando algo que não existe ou algo que esteja com problema na justiça, ou que o vendedor esteja cheio de execução, ou fugindo do Brasil, ou muitas situações aí podem acontecer. Mas vamos voltando, né? Nessa confusão foi feita a minuta, e aqui, neste caso, o que ocorreu não foi a documentação, né, que estava ok, foi permitida. A documentação que foi apresentada, ela estava redondinha, ela estava toda correta, o imóvel existia, o corretor, eu falava com ele diariamente, era uma pessoa que se disponibilizou e com paciência, mas no caso aqui, o que ocorreu? O meu cliente, ele exigiu que o pagamento e a quitação do preço fosse feito na assinatura da escritura. Ok, tudo bem, só que ele não mora no Brasil. E quem recebe também é um estrangeiro. Então são dois estrangeiros com divergência milenares de brigas e desentendimentos, né? Sendo que para quem comprou já deve ter engolido o que eu percebia pelo comportamento dele, mas ele queria muito o imóvel. E o vendedor também disse assim, olha, se ele começar com muita exigência, não preciso vender isso para ele, não, eu nem quero vender para ele, o imóvel é meu, eu vendo para quem eu quiser. Tudo bem. Mas, como eu já falei, meu comprador era uma pessoa teimosa. Eu falei, olha, a escritura para ocorrer, o pagamento, né, a quitação do preço para ocorrer no dia da compra, você tem que abrir uma conta no Brasil. Você vai ter que procurar um cartório de notas onde é feita a escritura, porque ela vai notar um fato. Qual que é o fato? Vai descrever a compra e venda, porque antes disso, gente, a minuta que é feita, não se joga fora a promessa de compra e venda. Estou falando minuta, mas é promessa de compra e venda, é entregue ao cartório de notas, porque ele se baseia ali no que já foi descrito para elaborar a minuta. Lá também consta a multa, consta a rescisão, né, desistência, consta várias cláusulas aí que protegem o vendedor e o comprador. Mas continuando, foi explicado para ele, como eu falei para vocês, que
eu tive que contratar um simultâneo, um intérprete simultâneo, porque eu já comecei a achar estranho. Porque eu dizia as coisas para ele e não entendia. Eu falei, nossa, mas tá, entendi. Eu era adolescente, eu devo ter um sotaque horroroso, eu devo falar tudo errado, né? Com certeza. E como, imagine, como uma criança. E eu contratei um tradutor e um tradutor maravilhoso que falava fluentemente a língua lá do meu cliente. E eu falei, olha, traduz assim para ele, que ele vai ter que abrir uma conta no Brasil, vai ter que procurar, eu não sei se pelo valor do imóvel que ele está comprando, ele vai ter que conversar com a gerente alguns dias antes, porque no dia da assinatura, da escritura, ele vai ter que ligar para a gerente do banco e autorizar a transferência imediata, né, pelos nossos canais aí de Pix, que é a transmissão instantânea de valores, mas ele vai ter que pedir isso do banco, porque ele vai ser um cliente recente, não vai ter nem 30 dias de conta, e para que ele faça e no dia ajustado seja feita o pagamento, o pagamento do preço, porque a exigência dele era pagamento à vista. Aí já começou a confusão. Bem, eu não sei o que se passou, apesar das explicações. Ele abriu sim uma conta no Brasil. Eu não sei, gente, se por falta de entendimento, por falta de maturidade, eu não sei. Aqui o Brasil não é bagunçado. Aqui as coisas, compra e venda, é sério. As pessoas, os estrangeiros, isso até me ofendia. Podem achar que aqui é tudo bagunçado, mas não é. Eu vejo que para as pessoas de fora, documentação imobiliária é uma bagunça. Não é bagunça, não. Não é. Nós possuímos aí advogados especializados, órgãos que sabem o que fazem. Não é bagunça. E eu entendo que, assim, eu tenho muito cliente de fora. Eles acham que é uma bagunça aqui, que é o dia que eles querem, quando eles... Não é. Não é. Aqui é sério, eu não sei como é lá, mas aqui não. Bem, foi lá, abriu a conta do Brasil, eu falei, olha, ótimo, né? Bom, agora ele vai fazer transferência da conta dele, que ele tem no exterior, né? Vai levar esse tempo mais ou menos 30, 40 dias, porque o dinheiro que ele vem de outro país, ele leva algum tempo, porque existe um procedimento administrativo que evita a lavagem de dinheiro, que pede documentação, pede declaração desse imóvel na Receita Federal. O vendedor teve que apresentar documentos para que essa operação fosse concretizada. O comprador, né, teve que apresentar certidões aí criminais para poder estar fazendo essa transação aqui no Brasil. Mas eu achando, certeza absoluta, que o dinheiro já estava na conta do Brasil e que o pagamento seria feito da forma ajustada, que ele só atravessaria a rua, que o cartório, por sorte, cartório de notas já foi pensado, não foi por sorte, já foi pensado em frente ao banco que ele abriu conta para ele atravessar a rua e falar, olha, ok, pode ser feito a transferência que eu estou assinando agora, essa escritura. Ele já tinha pago, né, o ITBI, os impostos, eu já tinha enviado as guias e estava tudo lindo, tudo indo maravilhoso. Pois bem, uma sexta-feira, às 10 horas da manhã, eu recebo uma ligação do corretor, né, e eu achando aqui que estava tudo certo, né, foi determinado para o meu comprador que fosse acompanhado de um tradutor em simultâneo, porque existe um ato solene que o cartório é obrigado a ler a escritura. Então, no caso, essa escritura aí foi lida em duas línguas,
porque o outro estrangeiro que estava vendendo conhecia melhor português, que já estava aqui há 6 anos, do que o meu cliente, que não fala a nossa língua. Estava aprendendo, ou fazia que não sabia. Até eu estou na dúvida até agora. Não estou falando mal do meu cliente, porque assim, eu não posso dizer para vocês se existiu um mal entendido na interpretação da língua, ou se realmente foi uma maldade, não está nem aí, porque acha que aqui é terra da bagunça, coisa que não é. Foi lá, gente. Aí foi marcado o dia da escritura. Na sexta-feira eu recebo a ligação do tradutor, recebo a ligação do corretor, dizendo assim: olha, deu tudo certo a escritura, né? E eu esperando ansiosamente a notícia aí, com o celular ligado. Falei, ok. Só que assim, nós autorizamos, porém o pagamento não foi feito. Oi? O pagamento no dia da assinatura não foi feito por quê? Ah, porque seu cliente abriu uma conta, mas ele não transferiu o dinheiro. Eu falei, então peraí, não existe então compra e venda. Não, mas nós conversamos e nós decidimos esperar o dinheiro. Só que eles escolheram um método, meu cliente escolheu um método do Brasil, apesar de ter sido avisado. Foi feito tudo como ele queria. Ele que pediu que fosse feito dessa forma, o pagamento. Eu avisei milhões de vezes para ele que ele tinha que abrir uma conta, como ele tinha que ser feito. Contratei um tradutor simultâneo que estudou lá na França, na Alemanha, na Inglaterra. Imagina, numa universidade estrangeira, né? Então ele falava fluentemente. Ele escolheu um método de transferência que leva no mínimo 30 dias para concluir a operação. No mínimo. Eu fiquei assustadíssima. Eu falei, bom, deixa eu falar aí com o tabelião, com o escrivão, quem é que vai falar comigo? Aí a pessoa super simpática, atenciosa, eu falei, olha, aqui isso aí não existe, aqui em São Paulo nem existe, porque a venda não se concluiu, né? Não tem porquê a assinatura da escritura. Aí não, doutora, a gente conversando aqui com o seu cliente, decidiu esperar 3 dias. Ele disse que no máximo foi uma sexta, até terça-feira o valor está disponível e por hora a escritura fica aqui, não vai ser entrega às chaves, né, gente? Porque tem a entrega das chaves, com a entrega das chaves que formaliza a compra e venda. E com isso, nós entregamos a escritura para ele, para que seja efetuado o registro. No Nordeste, a pessoa mesmo leva para que aquela escritura seja registrada. Aqui em São Paulo, já o próprio cartório de notas, ele envia automaticamente para as outras comarcas que o imóvel esteja registrado, por isso que você pode escolher um notário que você goste mais de trabalhar, né? Enfim, é muito mais fácil, mas lá não. Você paga para alguém levar a escritura no registro como se fosse um despachante. E lá no cartório de registro de imóveis pode ser que volte com exigência do cartório lá bem assim no Nordeste que eu estou falando, onde ocorreu a compra e venda. Então, gente, aí que aconteceu? Deu sábado, deu sexta, deu domingo, deu segunda, deu terça, deu quarta, deu quinta e nada de entrar esse dinheiro na conta do vendedor. E aí, como o método de transferência que ele escolheu é complexo, e para evitar assim, questões de lavagem de dinheiro, essa transferência, para que ocorresse a transferência efetiva, o comprador pediu vários, no caso o meu cliente, né, pediu alguns documentos de cunho administrativo e bancário
para que essa operação se efetivasse. E esses documentos, como passaporte, passaram por um checklist no país de origem do comprador. Então, para vocês imaginarem, com muita paciência, graças a Deus, essa compra e venda foi efetivada, mas levou 30 dias para o dinheiro ser depositado na conta do vendedor. E ainda o vendedor teve que se cadastrar no site onde é feito esses pagamentos, onde vem esses pagamentos de fora, para que ele recebesse a quantia. Então, isso daí é um dos causos, que eu falo caos, é um caos, né, do que pode acontecer dessa confusão que deu, né? E eu não posso imaginar que, no caso, o comprador não entendeu. Ele entendeu sim. Ele simplesmente foi irresponsável e achou que aqui era a baderna, a dança do chuchu maluco, do canguru, que ele poderia fazer o que ele quisesse. E que, tudo bem, assinei a escritura, o imóvel é meu, mesmo explicando todo o procedimento, como se adquire um imóvel no Brasil, com tradutor, e aí ele que espere. E aí ele achou que ia pegar a chave, sabe, que ia entrar no imóvel, que ia estar tudo certo, que o vendedor ia esperar, gente. Poxa, ele foi, escolheu, teve tempo para fazer a transação, né? E nesse caso aí até caberia uma multa, sabe? Por essa questão aí, porque foi combinado e exigência do meu cliente. Mas enfim, foram bem condescendentes os vendedores e realmente foram pacientes, aguardaram, confiaram, porque eu tive que estar intermediando a partir daí. Acabou o meu trabalho com a escritura do imóvel ali, porque eu fui contratada para fazer a parte consultiva até a assinatura, porém o corretor pediu que eu acompanhasse até a quitação do preço, aí eu não pude me eximir, né? Eu tive que estender a minha consultoria, já paga, gente, até o pagamento do preço, porque não fui eu que causei isso, né? De qualquer forma, meu cliente, no caso, correu o risco de estar perdendo o Visa, né, o visto dele aqui no Brasil. Isso é muito grave. Por isso que eu penso que foi um pouco de questão de maturidade, por ser a compra do primeiro imóvel. Então, se é o seu primeiro imóvel, imagine você... Isso eu estou falando um caso que ocorreu entre duas pessoas que não são do Brasil, e ainda com apoio aí de um advogado, de um corretor, paciente, que sabia o que estava fazendo. Pode acontecer isso com você. Pode acontecer. Então isso daí aconteceu, é real. Eu tenho vários casos de compra e venda que eu posso estar conversando com vocês e explicando aí na prática o que ocorre, tá bom? Então, gente, se vocês quiserem comprar um imóvel, procure sempre um advogado para estar fazendo essa promessa, minutando, verificando a documentação e tentando evitar o mínimo de risco pela aquisição, porque acontece sim, tá bom, gente? Um abraço, bom dia para todos.